Oiê, eu sou a Flora. Hoje é o terceiro dia de lua cheia e eu decidi fazer uma leitura de tarô pra gente saber um conselho desse momento, desse novo período que a gente tem lunar. Eu vou usar dois oráculos hoje. Eu vou usar o Work Your Light para trazer um conselho principal e eu vou usar o Tarô das Musas para a gente poder complementar e trazer outras informações. Essa leitura é uma leitura geral e principalmente focada em um lado mais espiritual da coisa, né? Porque o Work Your Light ele é bem espiritual. Então, sente-se, né? Tira um momento pra você, dá uma respiradinha funda, sabe? Conversa com você mesma, se conecta aqui com o momento para que a gente possa ter essa leiturinha. E claro que é uma leitura geral para quem assistir. Então, pode ser que coisas que você ouça aqui não façam muito sentido. Então, pega o que ressoar para você e o que não ressoar, deixa aí para que outra pessoa possa pegar essa mensagem. Vamos lá. Ok. Aqui nós temos aqui o Sisterhood of the Rose, que é uma carta que fala sobre trabalhar com o místico, sobre ensinar, sobre passar as coisas para frente. E eu olho para essa carta e eu já vejo. Eu gosto da palavra sisterhood. Eu acho que, né, sobre irmandade, eu penso que essa carta sai aqui primeiro para falar que talvez você tenha alguma coisa para transmitir para o outro. E isso significa que às vezes não é tipo, eu tenho alguma coisa para falar para você. Às vezes não é isso, pode ser também, mas eu sinto que essa carta, ela pode representar sobre você transmitir algo que você tem para agregar na vida das pessoas, sabe? Talvez seja o momento onde você precisa entender qual que é o potencial que você está guardando dentro de você, que você pode oferecer para o mundo, que você pode trazer para as outras pessoas para poder fazer o mundo um lugar mais agradável, nem que for um pouquinho, sabe? Eu acho que a grande graça da gente poder trabalhar o nosso potencial justamente é porque quando a gente está em conexão com essa energia, a gente consegue se conectar com o nosso divino muito mais facilmente, e fazendo isso a gente consegue se conectar com o divino das pessoas muito facilmente também. Então a gente acaba fazendo ali uma rede muito interessante de trocas e de ensinamentos e de aprendizados também. Então eu acho que essa carta entra nesse momento para poder trazer esse convite e poder te falar que tá no momento que esse período, né, ele te convida a talvez fazer algo que explore melhor esse seu potencial. Às vezes a gente tá falando não exatamente sobre você trabalhar com outras pessoas ou transmitir coisas para outras pessoas. Tá tudo bem também se você não tiver afim de fazer isso. Essa carta ela também pode se encaixar para um lado mais interno, no sentido de, explorando o seu potencial, você consegue entender como que funciona a sua própria magia, como que funciona a sua própria energia, como você pode fazer as coisas acontecerem, e eu acho que isso é muito poderoso também. Às vezes a gente não precisa começar logo já, tipo, passando as coisas para as outras pessoas, transmitindo para as outras pessoas. É, e às vezes a gente não tem essa vontade, e tá tudo bem também, mas a gente pode fazer coisas que ainda assim façam o mundo ser um pouco melhor, que não necessariamente envolvam outras pessoas. Então isso significa, por exemplo, a gente se reconectar com a nossa espiritualidade, fazer uma oração que a gente gosta todos os dias para a gente se conectar com a gente mesmo. Isso significa a gente dar ouvido para nossa intuição, para entender quando ela está falando para a gente ir para a esquerda, quando ela está falando para a gente ir para a direita. Isso significa que às vezes a gente precisa dar um pouco mais de atenção para a voz que está dentro da gente,
Porque a voz que está dentro da gente, ela também é uma soma de todas as outras vozes que vieram antes da gente. Ela é uma soma, né? A gente é uma soma de todas as outras pessoas que vieram antes. Então, isso é muito poderoso também. A gente consegue ouvir essas mensagens porque todas essas vivências, todas essas coisas que vieram antes da gente, elas culminaram e formaram a gente, né? Então, enfim, eu acho que essa é a mensagem inicial. Vamos agora com o nosso tarô para saber mais coisas sobre isso. Eu gosto de usar esse tarô junto com esse oráculo porque ele também tem essa simbologia de figuras femininas, de deusas, de rosas. E eu acho que tem tudo a ver com a energia da lua cheia. Quando eu penso na lua cheia, que eu penso na maré alta, que eu penso no mar, que eu penso em deusas. Nesse sentido, eu sempre penso em rosas, né? Um ponto importante que eu não comentei é que pra gente poder transmitir algo pra alguém, pra gente poder ter essa irmandade que eu comentei, primeiro a gente tem que estar muito seguro daquilo pra gente mesmo. Então, isso se liga muito com o que eu falei da gente trabalhar isso dentro da gente primeiro. Essa carta ela pode representar justamente esse momento onde você precisa se ligar com você de novo, sabe? Onde você precisa se. Eu acho que a melhor forma de descrever isso é ser devota de você. Acho que você precisa se conectar com seus desejos e com a sua intuição, com as suas emoções, com seu, com a sua essência, com o seu eu mais profundo, para poder explorar essas coisas primeiro, aprender mais com o mundo e explorar essa sua visão de mundo antes de transmitir para os outros, né? Então tem esses dois trabalhos, né? Quando aqui a gente tem a sacerdotisa escrito aqui, né, como descrição da carta, e quando a gente pensa na grande sacerdotisa do tarô, por exemplo, ela é uma carta, ela é uma figura que tanto está dentro quanto está fora, né? Ela é muito do interior e muito do exterior também, ela tem esse equilíbrio, então eu acho que é muito sobre trabalhar os dois lados aqui. A gente já teve uma carta que caiu, mas eu vou tirar mais duas. Nossa, ok. Tá, isso explica muito pra mim agora. Bom, a gente tem o 5 de emoções, que é o 5 de copas. A gente tem o 3 de espadas, que aqui é o 3 de vozes. E a gente tem o 10 de paus, que é o 10 de inspirações. E o fundo do deck é o carro. Olha que interessante. A gente começou falando sobre essa energia que precisa ser movimentada, sobre você se conectar com você mesma, né? E aqui nesse jogo, essas três cartas do tarô, é muito visível que é necessário essa conexão nesse momento. Eu acho que a gente tá falando de um trabalho interno muito importante porque existem aqui sentimentos machucados e coisas que não estão muito claras, né? Eu sinto que esse carro aqui no fundo do deck, ele pode estar falando que tem algumas energias que deveriam estar se movimentando melhor, mas que elas estão ali um pouco engasgadas ainda. Quando eu vejo esse 10 de paus aqui, junto com essas cartas, eu tenho a impressão de que é como se fosse acumulando um monte de coisa. Talvez isso aqui signifique que com o tempo, conforme as coisas foram acontecendo, a rotina foi acontecendo, e enfim, a vida é caótica mesmo, você acabou se desligando um pouco de você, ou você acabou deixando pra lá coisas que você achou que não era importante de se preocupar agora. E aí, quando eu olho pra isso aqui, né, e principalmente pra essa carta do Work Your Light, é muito visível que
a lua cheia, a espiritualidade, ela te convida agora a se conectar com você mesma de novo. Porque as coisas que são deixadas para trás, elas acabam acumulando depois de um tempo, sabe? Eu acho que a gente vai ignorando uma coisa aqui e outra ali, mas isso pode virar uma bola de neve também. Eu sinto que a gente está falando sobre emoções que precisam ser melhor cuidadas, a gente está falando sobre situações que precisam ser resolvidas com você mesma ou com o outro. E principalmente a gente está falando sobre um crescimento pessoal aqui. Eu acho que se conectar com você mesma, às vezes isso não exatamente tem a ver só com o espiritual, a gente está falando de se conectar como um todo. Mas se conectar com você mesma aqui significa muito ter essa noção de que tem coisas que precisam ser tratadas, que tem coisas que precisam ser trabalhadas e que nem sempre a gente consegue oferecer o melhor para o mundo quando a gente não está oferecendo o melhor para a gente mesma, né? Então, eu acho que a primeira coisa a ser feita é entender que não dá para deixar as coisas assim mais. Eu acho que a primeira pergunta que você precisa fazer para você mesma é o que eu estou me afastando, o que eu estou tentando fingir que não existe. Quais são as coisas que eu estou só empurrando com a barriga e deixando ali, ou eu estou empurrando para debaixo do tapete? Eu acho que essas são as primeiras coisas que você precisa se perguntar aqui, que vai trazer essa noção, essa clareza um pouco melhor da situação. Porque quando você se pergunta sobre isso, você não pode só ter a resposta e não fazer nada com ela. Você precisa encontrar a forma de lidar com isso. Quando você não consegue encontrar sozinha, aí você vai atrás do outro para encontrar. Lembra que a Irmandade não é, né, no Sisterhood of the Rose, a ideia dessa carta não é só você oferecer espaços seguros para os outros e você transmitir para os outros, mas é também você quando precisar do outro, o outro estar ali. Então, quem é a outra pessoa que pode te ajudar aqui? Quem é o outro que pode te dar a mão? Quem é a sua outra irmã? Sabe? Quem é a pessoa que tá ali? Quem são as pessoas, as energias, independente? Às vezes podem não ser pessoas, podem ser espíritos, entidades. Quem são essas energias, essas coisas que estão ali para te dar a mão também quando você precisa, porque nem tudo a gente consegue resolver sozinha, principalmente quando a gente deixa acumular ou quando a gente finge que não existe justamente porque a gente não quer ou não sabe lidar com aquilo. Então, esse é o momento principal para isso. Eu diria que é um momento bem emocional pelas cartas que saem. Arrisco dizer que é um período onde você pode chorar bastante e é um período onde você vai ter que lidar bastante com coisas que são doídas, mas que precisam fechar de uma vez. Eu falo sempre que é mais fácil a gente passar pelo sofrimento de limpar uma cicatriz, tirar ali toda a sujeira e deixar ela cicatrizar de uma vez, do que fingir que ela não existe, deixar ela ali e ela inflamar e ficar pior e pior e pior. A gente tem que dar esse cuidado também, então eu acho que esse é o momento. Dói um pouco mexer nessas coisas, mas a gente precisa mexer nessas coisas para que elas clarifiquem, para que elas ampliem de novo, né? É como se fosse a coisa que tá aqui nesse Três de Espadas, né? A ideia de que eu sofro para entender, mas isso clareia, né? As espadas aqui na carta, elas são como raios de luzes, né? São como raios que acabam saindo como essa iluminação. A dor, ela ilumina as coisas também, porque a gente precisa passar por ela para depois ter a cura. A gente precisa passar por ela para entender as coisas de novo. Então, eu acho que esse é o momento. Eu acho que tem muita coisa aí para resolver. Eu acho que é um período mais de resolução de problemas, principalmente de você com você mesma, e é um período de você se acolher. A melancolia, ela faz parte, a dor, ela faz parte, o sofrimento faz parte, mas a gente não pode deixar que isso seja parte do nosso dia a dia. A gente tem que entender o que é isso e a gente tem que dar atenção para isso para que isso não dure para sempre, porque nenhum sofrimento deve durar para sempre. A vida, ela é difícil, a gente vai sofrer várias vezes, mas a gente precisa dar espaço para se curar dessas coisas também, para que isso não se acumule e acabe virando uma coisa que faz a gente se afastar da gente mesma, porque tem tanta coisa à nossa volta que a gente se assusta e se isola. Então, não se isole mais. Você tem o suporte da espiritualidade aqui. Eu acho que você pode ir atrás dela, principalmente. Vá atrás da sua espiritualidade, se você sente que você está distante dela. E procure por ajuda quando você precisa também. Entenda que isso é necessário às vezes. Isso não é um sinal de fraqueza. A gente precisa procurar ajuda de vez em quando para resolver algumas coisas. Então, entenda que às vezes isso é necessário e tá tudo bem.
Eu acho que é isso. Que a lua cheia te abençoe daqui pra frente, que os espíritos possam te iluminar, que o universo ilumine seu caminho. Eu desejo paz e bênçãos pra você. Um ótimo período, né? Parece um pouco não tão ótimo assim, mas um ótimo período pra você. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.